Em geral, pacotes tecnológicos já obsoletos nas matrizes das empresas que investiam. E, com isso, nós estruturamos uma base econômica no país, mas com pouca inovação, pouca capacidade de desenvolvimento tecnológico nacional, a não ser em pontos tópicos orientados por política pública para enfrentar determinados gargalos, dependência do petróleo, gerar prospecção em águas profundas da Petrobras, ou o programa do álcool, que hoje é muito valorizado, o mundo do etanol como alternativa energética, ou desenvolvimento do projeto Caça Nacional via Embraer, e a partir dali a constituição de um nicho de aviação regional com aplicação civil, um projeto que na sua origem era um projeto, na verdade, militar. São nichos, mas não havia um sistema promotor do desenvolvimento nacional referido à inovação, ao desenvolvimento tecnológico nacional. Nos anos 90 a opção foi outra, foi não ter política industrial, não ter política nacional de desenvolvimento, com a ilusão de que o mercado, como alocador mais eficiente de recursos, encontraria possível o nicho para sustentar o desenvolvimento do Brasil, coisa que, evidentemente, como nós sabemos, não ocorreu. Então, o que nós estamos diante hoje no Brasil é um quadro de ruptura que está em curso na política nacional de desenvolvimento e na política de ciência e tecnologia. Porque o que se procura fazer agora? No contexto da sociedade do conhecimento, em que a ciência e tecnologia estão cada vez mais no coração dos processos de agregação de valor e, portanto, de acumulação de capital, e que, associados a esses processos, se estruturam novos padrões de estratificação no mundo e de desigualdade no mundo, o grande desafio foi redesenhar uma política nacional de desenvolvimento estruturada sobre uma política industrial que volta a existir, que traz a inovação para o coração da política de desenvolvimento e para a política nacional de ciência e tecnologia. Então, nós estamos diante de uma cultura que está em curso. Isso é importante porque a reflexão, eu sei que aqui da UNCOX, da Maria disse ontem, é o seguinte: mas o papel das ciências sociais mesmo, nós não estamos meio deslocados, quer dizer, não há uma hegemonia dos físicos, para pegar aqui a trajetória do Glaucio. Alguns já até dizem a ditadura dos físicos, né? O Aragão, que é físico, sempre aquilo foi uma imagem muito interessante, porque aqui nós somos das ciências humanas, né? Mas o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia foi dominado até aqui pelas ciências desumanas, né? As ciências desumanas dominaram o sistema. Então, agora, isso é fato, ou seja, porque faz parte da história da estruturação do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, mas esse sistema também está vivendo um processo de transformação e ruptura. Quer dizer, aqui eu mencionei a dimensão da inovação. A dimensão da inovação, ela coloca novos desafios para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que não quer dizer que agora todo o sistema se volta para buscar interação com a empresa. Isso é um equívoco. Nós temos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que deve ser radicado, fundamentalmente, tendo como coluna vertebral atividades de pesquisa não preocupadas com aplicações imediatas do conhecimento gerado no mercado. E deve ser assim mesmo. Isso aqui é a coluna vertebral do sistema. Mas no nosso caso, em que há baixo grau de inovação nas empresas, por essa história anterior nossa, agravada, além dessa história, por ter uma política macroeconômica que não incentiva a inovação nas empresas. Se a inovação envolve risco para a empresa. Se nós temos um sistema financeiro que remunera atividades de aplicação em títulos do governo altíssimo, você não incentiva a inovação nas empresas, sistemicamente. Você garante remuneração através de atividades que não tem impacto. A empresa está inteiramente de acordo com o Renato. Se ela puder acumular sem inovar, melhor. Você faz parte na própria hora. Quanto menos risco a empresa tiver para acumular, melhor do ponto de vista da empresa. Só que isso é negativo e péssimo para o desenvolvimento do país, porque nós não desenvolvemos conhecimento nacional. E ao não desenvolver conhecimento nacional,
ficamos numa posição de subalternidade e dependência em relação a conhecimento gerado por outros. Então, o que se trata aqui não é ausência de política, politics, né? É política nacional de desenvolvimento. É como confrontar hoje, na realidade do mundo hoje, as assimetrias que existem no mundo, sobretudo na sociedade do conhecimento. Como gerar conhecimento nacional para alavancar o desenvolvimento do país. Acho que essa aqui é a ruptura que está em curso. Então não é continuidade da política anterior. Né? É uma ruptura que está em curso e que passa pela recomposição da capacidade de investimento público em ciência e tecnologia, e isso, os dados já foram apresentados aqui pelo Glaucio, o aumento do volume do investimento público, mas isso é insuficiente. Se nós decompusermos investimentos em pesquisa e desenvolvimento com proporção do PIB, o Brasil, ele já está, em termos de investimentos públicos, no mesmo patamar dos países centrais. O nosso problema é que a área empresarial ainda inova muito pouco, investe muito pouco em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. São os dados da Pintec, é fato. Quer dizer, foram 30 mil empresas inovadoras. Dessas, 6 mil operam de maneira contínua atividade de pesquisa e desenvolvimento. Isso é um problema, não é à luz disso que nós vamos fazer. Fazemos a crítica ideológica dessas empresas, e como política pública isso não resolve. Nós temos que, ao contrário, ter políticas públicas que fomentem atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas no país, porque isso agrega valor no país, gera emprego no país, reduz assimetrias no sistema internacional e dá sustentabilidade ao esforço de desenvolvimento no qual o Brasil está metido. Não adianta fazer uma crítica ideológica do capitalismo. Nós estamos no mundo capitalista. O problema, o horizonte do socialismo, por mais que nós possamos ser socialistas, eu sou pessoalmente, e é outro, ele não está na ordem do dia com a política pública nacional. Então nós temos que nos situar, pensando como cientista político, no terreno das consequências da nossa atividade, da nossa atuação. Então, o que nós temos que procurar viabilizar, e é isso que marca a atual política nacional de ciência e tecnologia, é um desenvolvimento nacional que dê sustentabilidade à criação de uma economia, de uma sociedade com maior dinamismo, maior agregação de valor no país, redução de desigualdades, redução de pobreza, redução de miséria. Essa aqui é a agenda que está no nosso horizonte, no horizonte das nossas alternativas de construção política. Dentro disso, a questão é a seguinte: qual o papel para as ciências sociais? Eu acho o seguinte, há um papel. Se nós estamos diante de um momento que é também de ruptura no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, eu acho que há um papel muito importante para a produção das ciências sociais brasileiras, no âmbito dessa ruptura em particular. Eu digo o seguinte, que já mencionei aqui o papel específico do apoio à inovação das empresas como parte de um projeto nacional de desenvolvimento, e aqui isso serve, os instrumentos que nós temos também são novos, a subvenção econômica, coisa que os países centrais praticam há décadas. No nosso caso, só foi tornado possível pela aprovação da Lei de Inovação em 2004, a sua regulamentação em 2005. Isso implica, se nós queremos agregar valor dentro do país, isso implica, sim, apoiar a atividade de pesquisa e desenvolvimento de empresas multinacionais dentro do Brasil. Isso é parte de uma agenda nacional de desenvolvimento. O que é que nós devemos fazer? Porque isso irriga o sistema de ciência, tecnologia e da economia nacional. Irriga, estabelece conexões, gera empregos qualificados, gera conhecimento dentro do país e agregação de valor dentro do país. O que nós devemos ter o cuidado, e isso nós temos tido, é que conhecimento gerado aqui com apoio público por empresas multinacionais, que aqui resolvem de incentivos públicos, ou atendendo a incentivos públicos, desconcentrar atividades de pesquisa e desenvolvimento anti-radicadas nas suas matrizes, que esse conhecimento gerado aqui, ele tem que ser, em primeiro lugar, patenteado aqui. É isso que nós temos feito nas políticas, exigindo que a propriedade intelectual de qualquer conhecimento
gerado com financiamento público do Estado brasileiro tenha que ser patenteado, em primeiro lugar, dentro do Brasil. Porque senão, se não for isso, aí sim, nós apoiamos o desenvolvimento da tecnologia, aquela empresa remete o conhecimento gerado para a matriz, que registra como propriedade intelectual sua em escritório internacional, e nós vamos pagar royalties para utilizar uma tecnologia desenvolvida com o nosso apoio. Então, há uma preocupação em nacionalizar tanto a geração do conhecimento quanto a materialização dos ganhos obtidos a partir e da agregação de valor geral a partir do conhecimento gerado. Então, isso diz respeito à nossa relação com as empresas. Aliás, a Pintec vai sair nessa sexta-feira. Pintec, não sei se foi mesmo, para quem é da área, a Pintec é a pesquisa sobre inovação tecnológica nas empresas, que é conduzida pelo IBGE, é um censo das empresas inovadoras no Brasil. Então, sexta-feira nós vamos ter a nova edição da Pintec. Eu estou muito curioso para saber o resultado. Mas, pensando não no retrato, mas no processo, vai ser a primeira Pintec a examinar os resultados dos novos instrumentos de apoio à inovação e ao desenvolvimento nacional adotados pelo atual governo. Ele pega o período de 2006 a 2008. Eu posso estar enganado, mas eu tenho certeza que ela vai indicar um crescimento nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, das empresas brasileiras. Isso é muito importante. Isso é parte de um projeto de desenvolvimento nacional, onde a geração de conhecimento no país é garantia de sustentabilidade do esforço de desenvolvimento que o Brasil está empreendendo. Agora, eu queria voltar para o tema das ciências sociais. Eu acho que as ciências sociais têm, nesse desenho, um papel, eu diria, muito importante, se souber explorar plenamente o potencial que se abre, as oportunidades que se abrem para a produção científica na área de ciências sociais. Eu acho que tem múltiplas contribuições. A própria Maria Alice ontem citou uma que está associada ao trabalho de difusão científica, promoção de uma cultura da ciência, só que vai no parênteses, né? Mas às vezes estamos tão imersos dentro disso e nós achamos que é assim mesmo, não há dúvida. E basta ver o debate da campanha eleitoral, ver ressurgir temas no debate da campanha eleitoral, eu diria de obscurantismo completo, né? De temas que são quase que uma negação, uma ameaça ao Estado laico nacional, temas como pesquisa com célula-tronco, que voltam com uma agenda religiosa, tentando limitar ou controlar a agenda de pesquisa científica, e isso, inclusive, defendido não tão abertamente na campanha, mas para quem já conviveu com esses atores, com pessoas que tiveram um papel de destaque ali na disputa eleitoral, né? Algumas posições dessas pessoas não foram explicitadas em relação a como lidar com a ciência e a colocar preconceitos de origem religiosa acima do potencial de bem-estar e desenvolvimento da sociedade, que pode ser ajudado pela pesquisa científica. Agora, o que eu acho que é a grande contribuição das ciências sociais? Eu acho que a nossa vocação principal é a de subsidiar, formular, acompanhar, monitorar, avaliar políticas públicas do Estado brasileiro, as políticas públicas mais adequadas a dar sustentabilidade, não em tese no discurso, mas no concreto, ao esforço de construção de uma sociedade mais dinâmica, mais igualitária, mais participativa, que nós estamos vivendo agora no Brasil. O Brasil está vivendo, nesse início do século XXI, se eu falar aqui, eu já posso dizer, como cientista político, nós pela primeira vez estamos podendo gerar um casamento da questão nacional, a questão social e a questão democrática no país. E na nossa história, essas três questões raramente estiveram combinadas. Sempre uma dimensão dessa era sacrificada para realizar a outra. É um momento, eu diria, histórico singular na nossa vida republicana, poder ter um projeto nacional de desenvolvimento e garantir
desenvolvimento sustentável do Brasil, combinando um tratamento articulado da questão nacional com a questão democrática, a questão social. Então, se nós desdobrarmos isso, pensar desafios aqui, política externa, novos desafios, política de defesa, novos desafios, política de segurança, novos desafios, a própria estratificação da sociedade brasileira, construção de identidade, desdobrando isso em todos os itens, agenda, programa espacial, programa nuclear, alternativas renováveis de energia, quer dizer, decompõe o plano de ação de ciência e tecnologia, todos envolvem forte ativismo de políticas públicas, para o qual a nossa pesquisa gera conhecimento absolutamente relevante. Absolutamente relevante. E eu acho que nós somos acanhados. Eu digo isso sendo gestor nessa área atual sendo. Eu acho que a gente tende, aquela imagem do Nelson Rodrigues, complexo de vira-lata. Às vezes a gente se sente menor, discriminado, e acho que nós tendemos a adotar uma posição de gueto. Eu vou aqui, nossa, nós somos aqui o cientista político falando da FINEP. Por exemplo, dá um exemplo aqui. A FINEP tinha um programa, um edital específico para ciência social. Mas por que tem um edital específico para ciência social? Nós não somos ciência. Por que tem que ter um edital para ciências e um edital específico para ciências sociais? Eu estou falando como cientista social. Eu acho que, do ponto de vista da política, por exemplo, eu acho mais correto o que foi feito no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. O que é que nós fizemos? No edital dos institutos, incorporamos temas das ciências sociais que são críticos para políticas públicas relevantes nacionais, segurança. Aliás, está na lista ali que foi apresentada. Né? Desenvolvimento, educação, trabalho. Então, incorpora os temas das ciências sociais no coração da política de ciência e tecnologia. Não é no gueto de um lado secundário com recursos menos volumosos. Essa é uma preocupação que eu tenho, porque eu acho que isso nos aprisiona no estatuto de minoridade dentro do sistema. Eu acho que nós não devemos aceitar esse estatuto. Eu estou falando aqui como cientista social. Né? Então, eu acho que o tema das políticas públicas associados a esse novo momento de desenvolvimento sustentável que o Brasil está vivendo e ao novo quadro internacional que se formou no início do século XXI, eu acho que abre uma avenida de possibilidades. Porque, de certa maneira, o mesmo tipo de resistência que nós ainda enfrentamos, ou de incompreensão, as engenharias também enfrentaram isso. Por exemplo, aqui já foi dado como algo passivo. Patente é um item de produção. Mas isso foi uma luta, porque digamos assim, o padrão era um padrão oriundo das ciências que estruturaram o sistema. Então, aplicação internacional, paper, ponto. Eu acho que essa é uma segunda área que eu queria chamar a atenção. Eu acho que nós temos que revisitar os critérios de avaliação e de pontuação das nossas carreiras no sistema. Eu acho que porque nas ciências desumanas, né? Vou usar a imagem do Aragão, elas em geral são ciências paradigmáticas. Há um paradigma dominante de referência de como produzir ciência, como validar conhecimento produzido. Uma das características básicas da nossa área é que elas são não paradigmáticas. Você tem paradigmas, ela tem uma pluralidade paradigmática. Então, isso deve se desdobrar também para uma pluralidade de indexadores ou indicadores, né, de produtividade científica na área da ciência social. E essa, sinceramente, eu acho que nós ainda estamos muito atrás disso. Quer dizer, eu acho que, pegar a imagem do Renato,
acho que a hegemonia dos padrões de avaliação que vem da ciência humanas, da ciência exata, elas ainda elas permeiam o sistema como um todo, não captando. Então, acho que talvez nós precisamos pensar melhor, algo que as engenharias confrontaram, né? Outros padrões de avaliação de desempenho para as engenharias. Eu acho que nós temos que pensar, porque senão, o que eu vejo como gestor é o seguinte, às vezes, é como o seguinte, nós acabamos produzindo para nós mesmos. Que você constitui determinados grupos, determinados círculos, que publicam entre si, e aquilo atende os requisitos, isso nacional e internacionalmente, com as suas conexões internacionais, isso atende os requisitos, conforme exigidos de trabalhos publicados, mas qual é a relevância disso, do ponto de vista? E não é uma questão individual, é porque se nós não produzirmos conhecimento relevante, nós nos tornamos irrelevantes, né? A nossa área se torna irrelevante. Esse que é o problema de fundo, né? Então, eu acho que, é claro que, volto a dizer, há uma coluna vertebral onde que se estrutura todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, inclusive as ciências sociais, que deve preservar por completo a autonomia de pesquisa, a agenda de pesquisa. Isso deve ser preservado, isso é atendido no caso do CNPq, do Digital Universal. No caso da FNEP, acompanhamos que aquele PROINFRA, que depende do plano de desenvolvimento institucional das reitorias, das direções das instituições. Isso deve ser preservado. Mas eu acho que há uma avenida a ser explorada em relação a uma agenda de pesquisa relacionada aos grandes desafios do desenvolvimento que se apresentam hoje para o Brasil. Então, acho que nós devemos estabelecer interlocuções com decision makers de diversas áreas, não só da área de ciência e tecnologia. Isso eu dou um pouco meu depoimento. Esse resultado, em termos de evolução do investimento público, ele não se dá apenas pela vontade de investir. Ele se dá pela sensibilização de diferentes áreas do governo federal, isso também se replica nos governos estaduais e municipais, onde estiver, de que o conhecimento gerado pela área de ciência e tecnologia é relevante para as estratégias de desenvolvimento em cada instância dessa. Então, houve uma validação, legitimação da área de ciência e tecnologia, que está muito presente justamente nas políticas públicas. E essa é uma área em que nós temos uma contribuição específica. Então, eu termino aqui, mas essa minha reagindo aqui às provocações iniciais é um pouco meu depoimento, porque eu entendi que isso que tinha sido solicitado.